Sejam todos bem-vindos ao Notícias Top. Eu trouxe informações importantíssimas para vocês. Uma notícia que acabou de sair, uma verdadeira bomba que envolve ele, o ministro Alexandre de Moraes. Ele está passando de todos os limites inimagináveis e desta vez, gente, é pior do que se imaginava. E também uma pergunta que não quer calar. Quem será que vazou essas informações de Alexandre de Moraes? Visto que PT e Alexandre de Moraes juntos? Segundo informações interessantes de um jornalista que eu vou trazer para vocês, que vale a pena muito ver, não é bem isso não. A situação é um pouco mais diferente. E ainda teve ele, Silas Malafaia, que trouxe uma revelação sobre isso. E também uma outra opinião de uma jornalista, que na verdade nunca teve nem direita e nem esquerda. Agora, a direita sim tem por causa de Bolsonaro. Então, como vocês podem perceber, esse vídeo está imperdível. Eu fiz com muito carinho para vocês. Então, já vai deixando o seu like e também compartilhe o máximo possível. E já vamos começar com esta notícia bombástica que acabou de sair de primeira mão para vocês. Vejam. Bomba! Twitter acaba de anunciar que as operações no Brasil estão encerrando devido a ameaças de prisão aos seus funcionários. Quer entender um pouco mais sobre isso? Vejam o que vai dizer este deputado. Gente, é surreal. Importante. Você nunca me viu falando assim com você. E eu espero que você seja inteligente o suficiente para entender. Vamos lá. Na Venezuela, o Maduro, ele bloqueou a Rede X. Então quem está na Venezuela, da noite para o dia com seu celular ia abrir a Rede X, o antigo Twitter, e não conseguia mais ver. Mas existe uma maneira de você fazer ver a Rede X no seu celular, que é o que? Baixar um VPN. Entra na sua loja de aplicativos, seja a Apple Store, né, a da Google, o Android, etc., qualquer coisa, entra lá e baixa agora um VPN. VPN é um aplicativo que mostra o seu celular em outro país. Então, quando o Maduro bloqueou o X na Venezuela, as pessoas pegam o celular com VPN, ele aparece que está em outro país e não na Venezuela, e assim elas têm acesso. Qualquer tipo de VPN vale. Tem versões pagas, tem versões gratuitas, pouco importa. É claro que se você pagar, você vai ter um acesso de um pouco melhor qualidade. Mas tem várias marcas por aí, tá? Betternet, Proton, enfim, são diversas. Mas baixe isso e fale para o seu amigo assim que é possível fazê-lo também. É muito, muito importante. Por quê? Vocês vão ver. Vocês viram, né, gente? Já começou. Pois bem, agora olhem esta notícia. É ou não é gravíssimo isso que está acontecendo no nosso Brasil? Mas, segundo esse jornalista, não é bem isso não. Alexandre de Moraes não é o preferido do PT e ele vai trazer uma análise interessantíssima que vale a pena conferir. Vejam. Gravíssimo. O que Lula disse é gravíssimo. Também o fato de Lula continuar apoiando a ditadura de seu amigo Maduro, aberta publicamente, especialmente com quase todos os países democráticos do mundo contra o regime, e ainda mais com notícias nefastas como está a que trouxemos esta semana, e agora este absurdo que aconteceu em relação ao X. Olhem mais essa que aconteceu na Venezuela. Gente, é muito sério. Também atualizamos a situação na Venezuela, onde casas de opositores de Nicolás Maduro são marcadas com a letra X. A CNN esteve em um bairro na periferia de Caracas e pôde registrar essas imagens. Várias casas com a marcação. Os moradores dizem que essa é uma forma de ameaça feita por grupos paramilitares ligados ao chavismo. O morador, que não quis se identificar, afirmou à CNN que das 50 casas da rua dele, 32 foram sinalizadas. Ele também relata que os vizinhos foram fotografados quando participaram de um protesto. Batiam panelas e pediam a renúncia de Maduro naquela oportunidade. Os agentes teriam dito que as marcas nas casas são para os covardes e ameaçaram voltar armados caso os protestos se repetissem. Algumas casas também foram marcadas com as palavras Território de la Piedrita
em referência a uma das milícias mais conhecidas no país. Os paramilitares têm sido usados historicamente pelo governo de Maduro para intimidar ou atacar opositores. Olhem o que está acontecendo no Brasil, colocou Carla Zambelli. Realmente, né? E agora, prestem atenção o que vai dizer essa jornalista, revelando que, na verdade, isso é tudo um jogo, um teatro, porque não tem direita e nem esquerda. Naquela época de Lula, né? Agora somente com Bolsonaro, e eles querem de qualquer maneira, é o bolsonarismo. Vejam que interessante. Eu garanto para vocês que vale a pena cada minuto desse vídeo, porque ele está muito bom mesmo. Olha o que vai dizer essa jornalista da Gazeta do Povo também. O Democrático de Direito foi convocado pelo pastor Silas Malafaia para o próximo dia 7 de setembro. Além de Bolsonaro e Malafaia, o evento já tem as presenças confirmadas dos deputados Nicolas Ferreira e Gustavo Gayer e também do senador Magno Malta. Alexandre, quero ouvi-lo aí sobre o peso dessa manifestação que foi convocada aí para o próximo dia 7 de setembro, levando em consideração que esse super pedido de impeachment aí pretende ser entregue nas mãos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no próximo dia 9 de setembro, ou seja, na sequência. Qual o peso do povo na rua nesse momento, Alexandre? Também está marcado para Belo Horizonte, dia 25 de agosto, se não me engano, né? E depois, no dia 7 de setembro, recolhendo assinaturas, como contou o senador Portinho, evitando assinaturas de senadores que depois vão votar, né? Ou teriam oportunidade de votar. É a pressão popular. É uma pressão que deveria ter sido feita já há muito tempo, né? Porque o alvo... O Augusto lembrou do inquérito do fim do mundo, né, que foi começado, que foi instituído por Dias Toffoli, quando era presidente supremo, que pegou o artigo 43 do regimento interno, que fala em infração criminal dentro das dependências do Supremo. Quer dizer, já começa mal, né? E sem Ministério Público, que a partir de 88, e o regimento é anterior a 88, a partir de 1988, quando surgiu a Constituição, artigo 127 e 129 da Constituição dizem que tem que ser Ministério Público, que tem a iniciativa da ação penal, né? Isso aí está tudo errado desde Dias Toffoli. Ele não teve a percepção de que aquilo já estava derrogado, não teve, né? Como magistrado, né? Bom, mas enfim, o problema era o mesmo. O problema é a mesma coisa. O senador Portinho, ontem lá na comissão, leu o artigo 220 da Constituição, que está sendo desrespeitado como se não existisse. Ele veda todo e qualquer tipo de censura e diz que é livre toda e qualquer manifestação do pensamento em qualquer plataforma, de qualquer forma. E nenhum tipo de censura é permitido, sequer lei que crie restrição à informação. Está tudo sendo desrespeitado, total desrespeito. É o que ele fala, né? Quem tem caneta não tem a Constituição, está usando a caneta, não está usando a Constituição, que é essencial para o país, desde o tempo do João Sem Terra, né? E a Constituição limita os poderes, limita o poder do Estado, porque o Estado está a serviço da nação, ele não pode tirar direitos e garantias individuais que são cláusula pétrea. E tirou durante a pandemia. O Supremo se adonou do direito de ir e vir, do direito de reunião, e submeteu esses direitos aos prefeitos. Olha, nem o Congresso atual pode mexer no artigo 5º, só uma nova Constituinte, né? Mas, enfim, só para lembrar que isso vem acontecendo há muito tempo, não é de agora. Não é agora porque a gente viu a conversa que revela um método de trabalho daquele gabinete lá no Supremo, e era no TSE também, né? Então, não é de agora. Agora, é a passividade da cidadania que leva a isso, que não sabe exatamente o rumo. Como foi aquilo que Jobim falou, né? Repetindo o que eu disse na Jovem Pan, fui afastado na mesma hora, né? Naquele 8 de janeiro, eu disse, olha, ficaram frustrados por tanto tempo na frente dos quartéis, e aí houve uma catarse que desbordou na Praça dos Três Poderes. O ex-presidente supremo Nelson Jobim disse isso,
o outro dia. Exatamente isso, né? Então, e aí temos os presos políticos. Ora, se as pessoas são acusadas de golpe de Estado, o que é um golpe de Estado? É um crime político. Portanto, eles são presos políticos. Meu Deus, a gente ainda está perdendo tempo com coisas óbvias, né? Então, essa manifestação é importante, sim. A coleta de assinaturas, idem, né? O ex-presidente Bolsonaro deu uma declaração dizendo, olha, o objetivo sou eu, né? Ele é o alvo principal, né? Durante o tempo todo, né? Desde o dia 14 de março do primeiro ano do governo, ainda estava em 2 meses e meio de governo, que criou-se esse inquérito do fim do mundo, segundo o ministro Marco Aurélio, que foi que deu o nome a esse inquérito, sem Ministério Público. Começou sob a iniciativa do Poder Judiciário, que é uma coisa que ninguém consegue ensinar isso, né? Como lembrou outro dia o ministro, o jurista Ives Gandra, né? Que é um grande jurista brasileiro. Então, é disso que estamos falando, da necessidade de a cidadania ser ativa. É a fonte do poder. E tem que reclamar porque a Constituição, que é a Carta Magna, né, que está sendo desacatada, né? Isso é essencial para a democracia. Tudo emana da Constituição, né? E principalmente a liberdade e o direito de cada cidadão expressar a sua opinião. O Jair Bolsonaro comentou a publicação. E também tem uma declaração dele, Silas Malafaia, que ele traz o modo operandi do PT. E aí ele vai mostrar que realmente não é bem isso que a gente pensa, não. Onde já se viu eles do PT apoiar este absurdo de Alexandre de Moraes e agora ainda o Twitter, o X, sair do Brasil por causa de perseguições, até de prisão? Será que daqui a pouquinho vão estar colocando alguma coisa na casa de alguém que é opositor ao governo Lula? Pode até acontecer, né, gente? Mas antes, vejam esta notícia. A respeito da troca de mensagens entre assessores do ministro Alexandre de Moraes. A gente vai acompanhar porque o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista à Rádio 96 FM de Natal, no Rio Grande do Norte, e fez um desabafo, declarando que Alexandre de Moraes tem um problema pessoal contra ele. Acredito que nos próximos dias, talvez a partir de hoje, à tarde, amanhã, temos mais novidades ainda. Agora, o que é claro, é algo pessoal do Alexandre de Moraes comigo. É claro, só não chega, não quer. Bolsonaro declarou ainda que houve interferência do TSE nas eleições em 2022. O Maduro disse há pouco que no Brasil nenhuma sequer é auditada. Se é verdade ou não é, eu não quero sair daqui com mais um processo em cima de mim. Porque nós temos aqui a liberdade de expressão, né, até para vocês, está aí sob júdice, no mínimo. E o Lula não quer contrariar o Maduro porque sempre foram amigos. Piotr, é triste que tem alguns assuntos interditados nesse país, né? A gente tem que fazer sempre um disclaimer, né? Quando vai tratar de determinados assuntos, porque realmente a liberdade de expressão está em risco no Brasil. Paulo, olha a frase, tem assuntos que estão interditados ainda. E por que estão interditados? Porque é bom a gente, embora muito mais gente agora, inclusive na imprensa, que costumava simplesmente se fazer de cega, a todos os abusos que acontecem, o Alexandre Garcia mencionou agora, o inquérito das fake news, inquérito aberto sem a PGR, aliás, eu lembrei ontem aqui, a doutora Raquel Dodge chamou o Supremo naquele momento, em 2019, de Tribunal de Exceção, pesado, hein? Tribunal de Exceção, e chamou de inquérito ilegal. Mas muita gente, essa gente que agora está se juntando à sensatez, precisa entender que eles também precisam se juntar a todos os outros que estavam defendendo a democracia. A de verdade, não essa discursiva, essa relativa que eles fazem. Não, eu estou dizendo porque, olha, os atos do ministro que estão agora, neste momento, sob escrutínio público, dadas as revelações que a Folha está trazendo, os atos provocaram vítimas. Eu tenho pessoas no Brasil que não têm rede social.
parlamentares, inclusive. Eu tenho pessoas no Brasil que têm que usar tornozeleira eletrônica. Eu tenho presos políticos. Eu tenho uma pessoa que morreu por falta de resposta do ministro Alexandre de Moraes a um pedido, a um entendimento da PGR em relação que ele deveria responder em liberdade, o Clérison da Cunha. Nenhum desfecho deste caso vai trazer o pai, o marido, o filho, Clérison da Cunha para a família dele mais. Então essas pessoas todas estão se juntando e tem também aqueles que estão dizendo, isso não vai dar em nada. Vai sim. Como não? Olha para a história desse país. Muita coisa já tivemos. Muita coisa foi resolvida quando as pessoas se imbuíram do seu espírito de cidadania e se envolveram na questão. E muita gente está fazendo isso. Então eu vejo aí, eu entendo, que bom que essa parte da imprensa que achou normal um inquérito aberto de ofício, não vários inquéritos abertos de ofício, que achou normal a prisão de pessoas, pena de 17 anos, a prisão sem denúncia e manutenção da prisão agora, que foi inclusive apresentada a denúncia, aquela moça que pintou de batom, ela está respondendo por uma série de crimes, imagina, ela pintou com batom. Atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Onde é que cabe isso daí? E por golpe de Estado? Quer dizer, pera um pouquinho, tem um negócio no direito que chama-se consulção. É consulção, acho que é exatamente o nome. Se já é um golpe contra o Estado, então não pode ser abolição violenta do Estado. Uma coisa já está lá, é uma ideia do direito para evitar penas abusivas, absurdas. Neste caso, não. 17 anos. Para pessoas que não têm antecedentes criminais. Sendo que um traficante pega muito menos, um homicida pega muito menos. Mas tudo isso estava acontecendo e essas pessoas estavam todas silentes. O que a Folha está mostrando agora são só diálogos, que obviamente chamam muita atenção, porque não são nada republicanos, é interferência em laudos que o próprio ministro ia julgar, formatação de prova de acordo com a vontade dele. Mas tudo isso estava acontecendo, as consequências estavam acontecendo. E todos ficaram silentes, porque estavam com medo do ministro, estavam com medo da justiça. Eu posso entender que muita gente tenha ficado com medo de ser preso. Não de ser preso sem o devido processo legal e, claro, sem o direito à ampla defesa. Advogados, nós trouxemos aqui, não conseguiam acesso aos autos. Isso nunca aconteceu nesse país depois da redemocratização. Então, quer dizer, se essas pessoas agora estão se juntando porque perceberam o óbvio, que bom, sejam bem-vindas. Eu não tenho nenhuma ideia de que, porque só agora. Não, que bom que pelo menos se juntaram. Mas precisam começar a pedir nulidade de todos esses processos, porque está na cara que isso foi feito fora do rito. E fora do rito gera nulidade processual. É preciso que essas pessoas se juntem e peçam, por exemplo, anistia, porque está tudo errado, foi feito no foro inadequado. Foro inadequado tem jurisprudência do Supremo. Eles não anularam a condenação do Lula em Curitiba, que permitiu, inclusive, que o presidente, o então Lula, conseguisse ser candidato lá em 2022? Por quê? Porque não foi o foro adequado. Se essas pessoas foram condenadas dentro do Supremo, estão fora do rito. Então precisa, obviamente, tudo ser anulado. Esse é o ponto. Então, nós estamos, neste momento, por digamos, mais gente se juntando. Agora, se essa manifestação, as próximas, forem chamadas por essa imprensa de os bolsonaristas estão pedindo a saída do ministro Alexandre de Moraes. Não. As pessoas que estiverem lá são brasileiros que estão pedindo a volta da democracia. Ponto. Essa é a manchete. Já facilitei a vida de vocês. Olha aqui, eu nunca respeitei essas interdições ilegais, não. Nunca respeitei. Na saída da Jovem Pan, depois de dizer as 5 verdades proibidas. Nunca que as precisam ser auditadas. Sim, eles não adianta aparecer com ameaças aí, não, porque eu não me curvo. Precisam ser auditáveis, sim, e isso será discutido. Esse é outro tema de qualquer eleição. É assim nas democracias. O Supremo precisa entender que ele está agora sob escrutínio. Ele deve explicações. O brasileiro precisa aprender que nenhum homem providencial vai resolver problemas por nós. As coisas não acontecem de hoje para amanhã. A luta é demorada. Agora, nós temos de avançar quando o adversário, e o adversário da democracia é o Supremo também, entre outros, quando ele é obrigado a recuar. As revelações já feitas são suficientes para isso.
Eles estão agindo, eu resumo as coisas com o título do artigo que eu escrevi, né? Publiquei nessa semana na Revista Oeste. Juízes sem juízo. Eles não estão entendendo a situação. Agora vão o quê? Vão tirar as tornozeleiras ou não? Como é que pode um homem sem culpa, né, entre tantos, mas além do cadáver estendido na praça, um homem sem culpa como Felipe Martins, está com tornozeleira, não pode sair de casa à noite e tal, depois de provar que não fez nada. Ele saiu porque provou e ficou 9 horas retido no presídio onde estava, por imposição, exigências do diretor, porque não havia a tornozeleira disponível, claro. A indústria de tornozeleira eletrônica não pode se queixar, devia homenagear o Alexandre de Moraes ou transformá-lo em patrono. Agora é o seguinte, o Supremo não pode mais fazer o que vinha fazendo. Eles não são donos da verdade. Eles não podem prender indiscriminadamente. Essa manifestação popular vai mostrar de que lado o povo está. Reajam a ela. Não tem a turma do eu autorizo, Xandão. Apareçam em outra manifestação. Agora, e o Senado também tem que ser pressionado. Esses senadores que não mudam de opinião diante de fatos que convencem até jornalistas aparentemente irredutíveis, que pareciam irredutíveis, esses senadores têm que ser botados na alça de mira do voto e começar a saber que prefeitos eles apoiam, votam em contra. Votam em contra. Nós estamos agora na contraofensiva e exigimos a conclusão dos inquéritos intermináveis. Nós não sabemos sequer o número de inquéritos conduzidos pela pior e mais... Realmente, né, gente? São várias opiniões aqui. E vocês, com qual vocês concordam? Deixe aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante para nós. Muito obrigada a todos. Até o nosso próximo encontro.